Que nós possamos aprender, Senhor, a ser bons mordomos seus, Senhor. Que saiamos daqui, Senhor, com os aprendizados enraizados no nosso coração e possamos colocar em prática. Aqui, Senhor, cada pedido feito aqui pelos irmãos, Pai. Mas sabemos, Senhor, que a nossa vontade, ela não é o melhor para nós. Que a tua vontade é sempre boa e agradável, Pai. Que seja feito conforme o teu querer. E assim é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando peguei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando peguei. É feliz quem já chorou
pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Amém. Boa noite. Bom estar na casa do Senhor mais uma noite. Nossa, tem uma irmãzinha que postou aqui no nosso grupo e disse que ia sentar aqui na frente, né? Disse que era para anotar algumas coisas aqui, né? Eu vi um comentário aí no grupo. Mas hoje nós não vamos falar sobre orçamento familiar, né? Nem sobre finanças, né? Então foi só até ontem, viu? Então fica tranquila. Mas é uma alegria poder estar aqui com vocês na nossa quarta-feira e na nossa quarta noite, né? Tem sido para nós um privilégio todos os dias estar aqui falando a vocês e tem sido também de grande responsabilidade, de poder todos os dias aqui poder transmitir uma mensagem de relevância para a minha vida e também para a vida de cada um de vocês. Queremos agradecer aí aos irmãos que nos ajudaram aí a chegar nos nossos 50 inscritos no YouTube, né? Foi uma luta, né? Mas aí o YouTube ainda não liberou a gente, né? A gente tentou lá abrir lá, mas eles ainda estão empacando lá, estão pedindo... Tô quase pagando para eles poderem liberar lá, viu, Lindomar? Porque era uma exigência e agora já apareceu outra, né? Mas enfim, vai dar certo, viu? Lá no nosso canal lá, nós já estamos colocando algumas pregações, né? Inclusive tem uma pregação lá que nós tivemos a oportunidade de pregar na igreja de Aldeota, lá em Fortaleza. E aí uma mensagem muito boa e eu gostaria que você acompanhasse lá, uma mensagem bastante inspiradora que o Senhor colocou no nosso coração. Mas, queridos, nessa noite... nós iremos falar sobre algo muito interessante, né? Que, sem dúvida, eu tenho certeza que nessa noite Deus ele vai falar ao teu coração. Porque quando eu estava digitando esse sermão agora à tarde, estava até falando com o Mateus, né? Eu falei, Mateus, estou aqui fazendo meu sermão e tentando resolver essas questões técnicas aqui, né? E o Mateus fala assim, pastor, deixa esse negócio técnico para lá, vai terminar teu sermão. Obrigado pelo conselho, viu, Mateus? E realmente, a gente focou ali. E eu espero que nessa noite Deus ele fale ao teu coração, assim como falou ao meu através dessa mensagem, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 18, né? Estava com outro verso aqui em mente, mas é Eclesiastes, capítulo 9, versículo 18. Abra sua Bíblia. Normalmente a gente lê apenas um texto, inicialmente, aqui na Bíblia, e depois os outros a gente costuma ler aí no telão, tá bom? Então abra sua Bíblia aí neste verso, para a gente poder acompanhar aí o texto dessa noite. Eclesiastes capítulo 9, versículo 18. Amém? Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, nós queremos louvar o teu nome, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos trouxe aqui em segurança, e em condições favoráveis para poder ouvir a Tua palavra. Pedimos ao Deus Espírito Santo que se faça presente em nosso meio. Que o Senhor use os meus lábios, também a minha mente, o meu coração, para transmitir as palavras que o Senhor colocar em mim, para que essas palavras sejam ditas pelo Senhor através de mim, mas que possa alcançar o coração dos irmãos que estão aqui nessa noite. Pedimos a Tua bênção sobre a palavra, queremos ler agora também, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 9, verso 18, diz assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Tem um autor aqui, que eu achei muito interessante, e coloquei essa frase aqui para que a gente pudesse refletir no início do nosso sermão, que diz assim, ó: o que te fascina te guiará, por isso ore para que a única coisa que te fascine seja Deus e a sua glória. Queridos, não existe nenhuma possibilidade de nós exigirmos as bênçãos de Deus se nós não estamos sendo fiéis a Ele.
Existem muitas pessoas que chegam diante de Deus e cobram bênçãos do Senhor. Chegam diante dele e falam: Senhor, eu gostaria que o Senhor me abençoasse dessa maneira, que o Senhor me abençoasse com isso ou aquilo, mas preste atenção, como eu, ser humano, vou exigir alguma coisa de Deus, se nem o mínimo que Deus pede para que eu faça, eu não tenho sido fiel a Ele. Você, aqui como diz essa frase aqui, ó, o que é que te fascina nesse mundo? Tem muitas pessoas que o que fascina elas são viagens, tem pessoas que o que fascinam é ganhar dinheiro, né? E com o dinheiro ali utilizar para os seus sonhos, realização de projetos. Tem gente que o que fascina é pinturas, paisagens, rios, cachoeiras, mas, na verdade, o que deveria mais chamar a nossa atenção seria a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Satanás ele tem feito de tudo para desviar o meu e o teu foco do céu, através de coisas que ele tem colocado diante de nós aqui nessa terra. Todos os dias, Satanás, ele como um garçom, ele se apresenta diante de nós, colocando um cardápio extenso, né, diante de nós, e todos os dias com novidades, para que nós possamos escolher aquele cardápio, porque a partir do momento que eu escolho aquele cardápio, eu estou deixando de servir a Deus para servir o Deus desse mundo. Então, queridos, Levítico capítulo 26, a partir do verso 6, se você quiser acompanhar, mas nós não iremos ler o texto. Esse texto é um texto que chama muita atenção de cada um de nós. Por quê? Ali tem um relato muito interessante que nos apresenta a lei que Deus apresentou, uma lei de causa e efeito. Qual que era a causa? A causa era que eles fossem obedientes ao Senhor. E o efeito é que se eles fossem obedientes a Deus, eles receberiam as bênçãos, ou seja, as bênçãos que o Senhor poderia derramar sobre eles eram totalmente condicionais. Ou seja, a condição para receber as bênçãos era obedecer a Deus. Diga para mim uma bênção condicional, que se você não fizer algo que Deus pediu, você não vai receber. Uma bênção condicional. Alguém lembra? Vou mencionar uma. Se você não for fiel a Deus até o fim, você não será salvo. Essa é uma bênção condicional. Fidelidade a Deus. Os infiéis, eles não receberão a coroa de glória, a coroa de justiça. Que outra bênção condicional tem na Bíblia que se você não fizer, você não vai receber aquilo que Deus prometeu? Alguém lembra de mais alguma coisa? Olha só. Honrar pai e mãe, o único mandamento com promessa, não é verdade? Para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas olha só quais são as bênçãos condicionais que Deus apresentou para eles, se eles seguissem a Deus, obedecessem, e se eles não obedecessem, quais seriam as consequências. Ali apresenta algumas coisas, e eu procurei aqui enumerar, porque não vai dar tempo a gente ler o texto, são cerca de mais ou menos 14 a 15 versos, e eu procurei enumerar aqui as bênçãos e as maldições que cairiam sobre eles, caso eles não obedecessem a Deus. A primeira bênção que diz lá, vitória sobre os inimigos. Quando eu olho para essa condição que Deus colocou para o povo de Israel, que eles receberiam bênçãos somente se eles obedecessem a Deus, vencendo seus inimigos, eu pergunto para você, será que essa bênção também não é condicional? Para nós? Sim, ela também é condicional. Existe outra maneira de você vencer o inimigo, se não for através da presença de Deus? Se você não estiver com Deus, não tem como você vencer o inimigo. É uma bênção condicional também para os nossos dias. Outra bênção que apresentou, farei frutificar e multiplicar a tua terra, a tua descendência. Outra bênção, porei o meu tabernáculo no meio de vós, habitarei no meio de vós, andarei no meio de vós, vós serão meu povo e eu serei o seu Deus. Lembre-se, quem os tirou da escravidão? Eu tirei de vocês o jugo de vocês para vocês andarem ereto. Eu achei bem interessante essa expressão que Deus colocou nesse verso aqui, ó, porque o jugo que o povo egípcio colocava sobre eles era tão grande que eles andavam encurvados. O peso era tão grande, a escravidão era tão pesada, que quando Deus os libertou, eles estavam andando o quê? Ereto. Agora veja, aqui diz qual é a maldição em virtude da desobediência a Deus. Primeiro, derrota diante dos seus inimigos. Deixou de obedecer a Deus,
deixou de servir a Deus como Deus Todo-Poderoso, serão derrotados pelos inimigos. E a gente vê ali diversos momentos que o povo de Israel foi derrotado, principalmente pelo povo filisteu. Outra coisa que aconteceria: castigarei 7 vezes por causa dos seus pecados. Farei com que o céu seja como ferro e a terra seja como cobre. A terra dura, né? O chão seco, não vai produzir nada. Pode até plantar, mas não vai produzir nada. As árvores da terra não darão seu fruto. Trarei praga 7 vezes por causa dos seus pecados. Serão entregues aos inimigos e a sua terra será atingida por praga. E reduzirei sua cidade ao deserto. Será que vale a pena, quando você olha para o lado da bênção e você olha para o lado da maldição, será que vale a pena ser infiel a Deus? Não vale a pena, irmãos. Quando o povo de Deus desobedecia a Deus no passado, a maldição ela era instantaneamente lançada sobre eles. A maldição era instantaneamente lançada sobre aqueles que estavam desobedecendo a Deus. Em nossos dias, as coisas são totalmente diferentes. Quando a pessoa não devolve o dízimo, ela continua com o emprego e continua recebendo salário. Quando a pessoa não cuida do corpo, ela continua tendo saúde por uns bons e longos anos. E lá, talvez quando tiver velhinho, é que começa a ter as doenças. A pessoa infiel dentro do casamento, abandona a família e constrói outra família. E não recebe, às vezes, castigo por isso. Então veja, os nossos dias, Deus, não é que nos dias do povo de Israel, Deus não era misericordioso, Ele é. Mas em nossos dias, a misericórdia do Senhor tem sido ainda maior para com aqueles que não têm sido embaixadores de Deus aqui nessa terra. Deus chama eu e você para representarmos o seu reino nessa terra, para sermos embaixadores. Mas o que nós estamos fazendo? Será que de fato nós estamos representando Deus através das nossas ações? Veja, Deus não quer somente te abençoar, queridos. Deus quer te salvar. Deus ele não só quer derramar bênçãos financeiras sobre a sua família. Deus não quer somente derramar bênçãos sobre saúde. Deus não quer somente abençoar o teu casamento, a educação dos teus filhos, para que os teus filhos permaneçam na igreja. Acima de tudo isso, Deus ele quer levar você para o céu. Deus quer levar você para morar na eternidade. Por isso que a obediência, ela não nos levará para o céu. O que vai levar a gente para o céu é o resultado do nosso relacionamento com Jesus. E o resultado do relacionamento com Jesus é obedecer a Ele. Porque não seria incoerente, não sei se você concorda comigo, como Deus vai derramar bênçãos sobre pessoas que não estão guardando a sua palavra nem seguindo a sua lei. Existem bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo, que são bênçãos especiais, para aqueles que estão seguindo a sua vontade. Porém, queridos, é incoerente Deus continuar abençoando uma pessoa, quando ela está o quê? Desobedecendo a Ele. Então tenha muito cuidado com aquilo que você chama de bênção, que muitas vezes não é bênção que está vindo de Deus. São bênçãos que podem estar vindo de outro lugar. Deus não vai abençoar nem o filho dele de forma abundante se aquela pessoa está vivendo em adultério, se aquela pessoa não está guardando o sábado, quebrando a lei de Deus, se ela não está devolvendo o seu dízimo, a sua oferta, se ela está quebrando os princípios de saúde, Deus não vai abençoar. Ué, pastor, mas eu faço um monte de coisa errada e Deus continua me abençoando. Tem certeza que é Deus? Será que a bênção que você está recebendo, se é que podemos chamar de bênção, será que está provindo de Deus mesmo? Abra os olhos, tenha muito cuidado, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo nesse período, porta estreita e porta larga. Nós sabemos o resultado final desses dois caminhos. Todos nós sabemos o que vai acontecer quando nós entrarmos pela porta estreita e quando as outras pessoas entrarem pela porta larga ou pela porta estreita. Nós já sabemos qual vai ser o resultado no final e mesmo assim, as pessoas chegam diante dessas portas e ficam com o quê? Com dúvida. Qual que é a porta que eu vou seguir mesmo? Essa aqui é o caminho estreito, mas conduz à salvação. Essa aqui é a porta larga, mas conduz à perdição. Para onde é que eu vou? E você percebe que tem muitas pessoas que estão entrando mais pela porta larga, porque é o caminho mais fácil, porque não precisa de obediência,
não precisa de propósito, não precisa de renúncia, não precisa de entrega, simplesmente é só andar nessa porta. Então veja, aqui tem um texto que eu coloquei assim, ó: se o que você espera de Deus, se o que você espera pode te levar à perdição, é melhor que você não receba, mas que você entre no céu. Se o que você está esperando, uma bênção tão grandiosa, porque Deus conhece o presente e o futuro. Se o que você está esperando, Deus sabe que vai levar você a perder a sua salvação, é melhor que você não receba essa bênção. É melhor que você fique sem ela, se essa bênção tirar você do céu. Eu conheço algumas pessoas que quanto mais ela prospera, menos ela é fiel a Deus. Quanto mais ela ganha, mais ela retém, mais ela é infiel. Isso é um problema muito sério. Em um dos lugares que eu passei por aí, em uma das reformas da igreja, dessa igreja, nós reunimos lá, receberam uma subvenção da associação para dar continuidade à obra, só que o dinheiro não deu. E a igreja também, o que estava entrando ali através de doações também era muito pouco. E aí um dos líderes, sabe qual foi a ideia mirabolante que ele teve? Ele resolveu cancelar o dízimo dele e o dízimo dele utilizar na construção. Olha que erro a pessoa estava cometendo. Ele deixou de ser infiel a Deus e pegou o dízimo dele e investiu na construção da igreja. Está totalmente errado, irmãos. Não podemos fazer isso. Você está desviando o dinheiro que Deus destinou para uma finalidade e colocando para a finalidade que você quer, que você deseja. As coisas não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer, irmãos. Não brinque de ser crente ou cristão, porque Satanás não está brincando de ser diabo. Tem muita gente aí que está ali, ó, no vale da perdição. Tem muita gente que está lá no precipício, lá brincando com a morte, brincando com o pecado, e esperando que mesmo caindo naquele precipício, Deus irá tirar de lá. Às vezes pode dar tempo, mas às vezes o tombo é tão grande que às vezes não dá tempo e você pode morrer e perder a sua salvação. Tem muita gente que está no limiar da salvação, está na linha do limite. Deus fala, não avança, e ele está ali, ó, ele bota o pezinho lá e tira, ele bota o pezinho lá e tira. Fica brincando com o pecado, e nós não podemos brincar com o pecado, queridos. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Nós precisamos entregar a nossa vida completamente ao Senhor. Nós precisamos suplicar a Deus que até pecado que nós cometemos e que nós não percebemos que é pecado, pedir a Deus para dar uma visão sobre isso. Você sabia que existem pecados na sua vida que ainda está no livro de registro, porque você ainda não pediu perdão por ele? Você sabia que existem pecados esquecidos da sua trajetória que você não pediu perdão para Deus e está lá registrado e não pode estar lá? Peça para Deus mostrar. Peça para Deus dar a percepção através do Espírito Santo para que alguma coisa lá do passado que você não pediu perdão, que você peça hoje, para que seja riscado do livro de registro e para que quando Cristo voltar, você possa não ser achado em falta. Então não brinque com a sua fé, não brinque de ser cristão. A Bíblia ela apresenta várias histórias que mostram que a escolha de uma pessoa, a falta de sabedoria desta pessoa, desse chefe de família, levou uma família a correr o risco de perder a sua salvação ou comprometeu pelo menos a vida de uma pessoa. Eu quero contar para vocês hoje a história de Ló. Quantos conhecem aqui a história de Ló? Levante a sua mão. Todos conhecem. Mas é uma história muito real. Você sabe que lá em Gênesis conta sobre essa história que Abraão e Ló, eles eram muito ricos. E eles prosperaram tanto que chegou ao ponto dos funcionários de Ló começarem a brigar com os funcionários de Abraão. E eles falaram assim, ó, já não dá certo nós convivermos juntos. Então vamos nos separar. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas eu vou te dar o direito de você escolher para onde você quer ir. Embora ele fosse o mais novo, né, porque ele era sobrinho de Abraão, embora fosse mais novo, mas Abraão deu a oportunidade. E Ló olhou para um lado e viu ali uma campina muito bonita. A cidade de Sodoma e Gomorra.
E ao contemplar aquele lugar, ele falou, ali é o lugar, quando ele olhou para o outro lado, era totalmente diferente. Ele falou, escolhi, é para lá que eu quero ir. E quando ele viu toda essa campina ali, ele pegou todas as suas coisas, seus funcionários, sua riqueza, e partiu para onde? Para Sodoma. Queridos, quando Ló chegou em Sodoma, era totalmente diferente de onde ele morava. Ló morava no deserto junto com Abraão. Ali ele estendia sua tenda e ali ele morava. Eu imagino que se fosse nos dias de hoje, Ló, quando chegou em Sodoma, ele encontrou shopping center. Quando ele entrou na cidade, um movimento muito grande, porque o único movimento que tinha ali era de Abraão, seus funcionários e ovelhas, e a sua riqueza. Quando ele chegou àquela cidade frenética, todo mundo trabalhando, né? Mulheres ali se oferecendo, vendendo o seu corpo, um comércio muito forte, vendendo de tudo, né? Para que as pessoas ali precisavam, e aí Jó gostou daquela cidade. Mas sabe qual que é o grande problema? O grande problema da humanidade é que ela não consegue ver além do que está diante dos seus olhos. A nossa visão ela é muito limitada, queridos. A nossa visão muitas vezes ela é limitada porque ela está sendo conduzida por nós mesmos. E a gente não consegue ver o além. A gente não consegue ver que lá na frente Deus oferece para nós muito mais do que o mundo está oferecendo. E Ló, ao encontrar aquela cidade, ao estar diante daquela situação, ele começou a gostar daquela cidade. As filhas de Ló começaram a gostar da cidade. A esposa de Ló começou a gostar da cidade. Saía para fazer compras, eles tinham muito dinheiro, começaram ali a multiplicar o seu dinheiro, desenvolver amizade com pessoas incrédulas, e ele começou a se acostumar com aquela situação. O grande problema hoje da humanidade, queridos, é se acostumar com esse mundo. Enquanto eu e você estivermos contentes e felizes com esse mundo, nós não sentiremos saudade de Jesus e nem desejaremos ir para o céu. Enquanto eu e você acharmos que a vida aqui nessa terra é muito boa, você não vai sentir necessidade de estar na Canaã celestial. Por isso que tem muita gente que quando você pergunta, está preparado para ir para o céu? Ela diz, eu não estou. Por quê? Porque a sua visão está aqui nas coisas desse mundo. E lá em Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim, ó, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente jamais imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Você ama Deus, mas você nem sonha e você jamais vai ver aqui nessa terra o que Ele está preparando para você. Mas é como se fosse assim, se você perguntar para uma criança, criancinha, você quer 10 reais agora ou você quer 100 reais em dezembro? Ele vai escolher os 10 reais agora, porque ele é uma pessoa imediatista. E nós, seres humanos, estamos fazendo a mesma coisa que uma criança está fazendo. Completamente, muitas vezes, completamente inocente. Satanás chega para nós e oferece as coisas deste mundo, e Deus fala para você, eu quero dar para você a eternidade. Só que a eternidade você só vai receber quando eu voltar. Quando eu voltar, você vai para o céu junto comigo, só que não é agora, é lá na frente. E eu não vou dizer para você quantos anos isso vai demorar. Aí sabe o que é que muitos têm preferido? O agora. O que a visão contempla, o que é palpável. Eu quero agora, não quero depois. E muita gente hoje está perdendo a visão do céu e está se contentando com a terra exatamente por conta disso. Olhe para o céu, olhe para Jesus, porque Ele está voltando para nos buscar. A história conta que 2 anjos foram até a cidade onde Ló morava, Sodoma e Gomorra. Chegando lá, 2 anjos foram até a casa de Ló. Jó percebeu que ali eram 2 seres celestiais, convidou-os para entrar. E a história conta que até a cidade era tão promíscua, era uma cidade tão pecadora, que os homens da cidade queriam abusar daqueles homens santos que entraram na casa de Ló. E Ló falou assim, não façam isso. Peguem as minhas filhas aqui, ó, que ainda são virgens, e vocês podem ir fazer o que vocês quiserem com elas. Mas eles estavam tão cegos pelo pecado que eles não queriam as mulheres. Eles queriam os homens. E diz que quando os homens saíram ali, aqueles homens celestiais saíram, aqueles homens ficaram cegos. Perderam a sua visão completamente por tentar
ali, através das suas ações, tentarem fazer coisas erradas com os seres celestiais. O que que Deus precisa fazer na sua vida para chamar a sua atenção? O que que Deus precisa fazer para mostrar para você que Ele está voltando e que você precisa agir como um embaixador aqui nessa terra? Que você precisa ter sabedoria ao conduzir as suas finanças. Que você precisa ter sabedoria ao conduzir a tua saúde. Que você precisa ter sabedoria ao conduzir o teu casamento. Que você precisa ter sabedoria na hora de escolher o curso universitário. Que você precisa ter sabedoria para educar o teu filho. O que é que Deus precisa fazer? Porque Ele já fez tudo. Mas nós não estamos enxergando. Muitas vezes nós estamos cegos diante das coisas celestiais. E aí a história conta que os anjos ali falaram para Ló: nós vamos te dar o prazo até amanhã de manhã. E amanhã de manhã você tem que sair dessa cidade. Só que, como eu falei para vocês, Ló já estava gostando da cidade. A mulher de Ló já gostava da cidade. E as filhas de Ló também já gostavam da cidade. As filhas de Ló estavam namorando com pessoas de Sodoma, queriam casar. Quando Ló apresentou a proposta, os seus genros falaram assim: não, eu não estou afim disso aí não. Eu não vou não. Vou abandonar tudo aqui. Aqui a gente tem água, tem comida, aqui a gente tem farra. Como é que eu vou deixar tudo aqui para ir para uma montanha? Porque vai descer fogo do céu? Não vou não. As filhas de Ló, por serem obedientes a ele, falou: não, pai, nós iremos seguir você. Mas a mulher de Ló, nós conhecemos a história. Diz que quando chegou de manhã, os anjos falaram assim, os anjos teve que pegar Ló pelo braço e falou: nós precisamos que vocês saiam da cidade. E o texto diz que Ló, ele estava fazendo as coisas de forma muito vagarosa, muito lenta. Ló ainda estava conectado com Sodoma e não queria sair dali. Os anjos pegaram Ló pelo braço, junto com a sua família, e arrastaram para fora da cidade. Mas ali, quando eles saíram da cidade, Ló, a sua esposa e também as suas 2 filhas, o anjo falou que eles não deveriam olhar para trás. E, infelizmente, a sua esposa olhou para trás. E o texto conta que, por ela ter olhado para trás, ela se transformou em uma estátua de sal. Enquanto eu e você estivermos acostumados com esse mundo, o céu não vai fazer diferença nenhuma. Coroa de ouro, veste de justiça, morar com Jesus, viver como anjos, viver a eternidade, não vai fazer sentido para ninguém, enquanto os olhos estiverem nessa terra. Será que vai ser preciso um anjo aparecer diante de você para falar que Jesus está voltando e que você precisa se preparar para morar no reino celestial? Porque tem muita gente que está sendo conduzida pelo Espírito Santo, mas mesmo assim ainda está olhando para trás, ainda está olhando para esse mundo, ainda está olhando para as coisas desse mundo e contemplando as coisas deste mundo, e não está se transformando em uma estátua de sal. Mas o seu coração pode se afastar de Deus de tal maneira que você poderá perder o céu, assim como aconteceu com a esposa de Ló. Um pensador diz assim, quem não tem tempo a perder para Deus, perde seu tempo. A maioria das pessoas dizem, sabe o que hoje? Não tenho tempo. Irmão, por que você não fez a lição da escola sabatina? Porque eu não tive tempo. Irmão, por que você não leu uma Bíblia? Porque eu não tive tempo. Irmão, por que você não veio para a semana de oração? Porque não tive tempo. Irmão, por que você não sai para dar estudo bíblico? Porque não tenho tempo. Enquanto nós continuarmos sacrificando o nosso tempo com as trivialidades desse mundo, com as coisas supérfluas desse mundo, e não se lembrando de Deus, pode ter certeza, preste atenção no que eu vou dizer, pode ter certeza, se você não lembrar de Deus aqui nessa terra, e não amá-lo do fundo do seu coração, quando Ele voltar, Ele não se lembrará de você. Essa é uma verdade triste, mas é uma realidade, que se eu e você vivermos como a mulher de Ló, nós iremos perder o céu. Essa é uma realidade, não tem como a gente fugir dela. A questão não é falta de tempo, queridos, é a falta de interesse. É a falta de interesse pelas coisas de Deus. É a falta de interesse para estudar a Bíblia. É a falta de interesse para passar tempo em oração. É a falta de interesse para poder sentar e fazer um orçamento familiar. É a falta de interesse, a falta de propósito que está levando as pessoas à falência.
ao declínio espiritual, ao declínio moral, é justamente a falta de quê? De interesse, de propósito pelas coisas de Deus. Enquanto os nossos olhos estiverem nas coisas deste mundo, a gente não vai ter interesse pelas coisas de Deus. As coisas deste mundo parece que está chamando mais a atenção das pessoas do que as coisas de Deus. E tenha muito cuidado, avalie a si mesmo. Não olhe para fulano, nem para ciclano, ou como fulano poderia estar aqui para ouvir. Essa mensagem é para você. É para você que veio aqui essa noite. Não é para fulano que não veio. Se ele não veio, é um problema dele. Por motivo justo ou não, é um problema dele. Mas você veio, e se você veio, a mensagem é para mim. A mensagem é para você nessa noite. Que nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Que nós precisamos olhar para Deus como autor e consumador de nossa fé. Que nós precisamos pedir sabedoria a Deus para conduzir a nossa fé e a nossa família. Fogo do céu desceu e queimou toda aquela cidade. Apenas Jó e as suas 2 filhas se salvaram. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser uma pessoa sábia? Tema a Deus. A única maneira de você temer a Deus é você conhecê-lo, conhecer a pessoa de Deus, a pessoa maravilhosa de Deus, através de um relacionamento com Ele. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você dedica tempo de qualidade para Deus, ou a sua comunhão é como liquidificador? Você pega lá o liquidificador, joga lá dentro um capítulo da Bíblia, a lição da escola sabatina, 1 minuto de oração, bate tudo, toma e sai para trabalhar durante o teu dia. Isso não é ter comunhão com Deus. Isso não é conhecer a Deus. E aqueles que não conhecerão a Deus, não serão embaixadores aqui nessa terra. Aqueles que não conhecerão a Deus, eles não serão representantes de Deus aqui nessa terra. Aqueles que não conhecem a Deus, eles não irão perceber o tempo que nós estamos vivendo e que Jesus está perto de voltar. No livro Minha Consagração, Ellen White escreve o seguinte: trabalhai não para tornar-vos grandes homens, mas antes para tornar-vos homens bons e perfeitos, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem muita gente que está preocupado com mestrado, com doutorado, com PhD, com isso, viajar para os Estados Unidos, fazer isso e aquilo, mas não se preocupa com a sua salvação. Não se preocupa com a salvação pessoal e não se preocupa com a salvação da família. Tem muitos filhos que estão se perdendo dentro das casas e os pais não sabem disso, porque não acompanham a vida espiritual dos filhos. Não sabe se o filho está fazendo a lição da escola sabatina, não sabe se o filho está orando, não sabe com quem ele conversa na internet, não sabe com quem ele está se relacionando, não sabe com quem ele está lá na faculdade, na escola. Não está tudo bem, ele está aqui, está dentro de casa, às vezes não está bem. Tem filhos que estão clamando por ajuda e os pais passam vista grossa diante de tudo isso, porque estão muito ocupados. No livro Educação, página 57, diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caia os céus. Queridos, nós estamos precisando de homens nessa terra que sejam verdadeiros embaixadores do Senhor. Homens que lutem pela sua família. Homens que lutem pela salvação da sua casa. Homens que não estejam preocupados apenas em trazer a comida para dentro de casa, mas que estejam preocupados com a salvação da sua família. Homens que busquem a Deus em espírito e em verdade, para que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome, porque estão vivendo em conformidade com a palavra do Senhor. Homem que se ajoelhe dentro da sua casa e clame a Deus para poder salvar a sua família. Se a sua família, por algum acaso, vier a se perder algum dia, que a culpa não seja sua, sacerdote do lar, que não seja a sua negligência em não ler a Bíblia, em meditar na palavra de Deus, que não seja a sua negligência em não estar buscando a Deus em oração, que não seja a sua negligência em não buscar uma transformação de caráter, mas que você um dia chegue no céu e tenha plena consciência de dizer: Senhor, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, o Senhor viu que eu fiz tudo o que eu podia, mas infelizmente eles escolheram Sodoma.
Infelizmente, eles escolheram Sodoma e Gomorra. Oxalá, meus amigos, que nessa noite, que você ore para que nenhum da sua casa se perca. Para que todos naquele grande dia, você possa dizer para o Senhor: Senhor, muito obrigado, foi difícil, foi angustiante, parece que em alguns momentos a gente parece que ia desistir. Um estava indo para uma direção, outro estava indo para outra, perdemos o foco, o Senhor aliou o nosso foco, e agora nós estamos aqui não somente para contemplar o Senhor, mas nós estamos aqui para morar com o Senhor na eternidade. Queridos, a mulher de Ló, ela se perdeu, grande culpa foi por causa de Ló. É claro que ela tomou a sua escolha, mas quem era o chefe da família? Era Ló. Você acha que Ló não percebeu que o mundanismo estava entrando na sua família? Você acha que Ló não percebeu que a sua esposa estava gostando mais de Gomorra do que o Deus de Israel? Você acha que Ló não sabia que as suas filhas estavam namorando com pessoas que faziam parte daquela cidade, que eram pessoas ímpias, e mesmo assim ele permitiu o namoro das suas filhas? Ele sabia disso. O problema não é saber, o problema é a gente saber e não corrigir. Se ele tivesse tomado a decisão e tivesse saído de Sodoma antes de o anjo ir lá visitá-lo, a sua família, toda a sua família tinha sido salva. O grande problema é que a gente está vivendo em uma sociedade completamente frouxa. Homens e mulheres que têm medo, muitas vezes, de educar o seu filho, de repreender o seu filho, de disciplinar o seu filho de acordo com esse livro sagrado. E estão educando os filhos em conformidade com este mundo. Enquanto você estiver colocando a educação do mundo dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, pode ter certeza que os seus filhos não irão sonhar com a eternidade. E você correrá um sério risco de perdê-los. Queridos, nessa noite eu faço um apelo ao teu coração. Ló poderia ter evitado, talvez, ele poderia ter evitado a perdição da sua esposa, se ele tivesse tomado uma decisão. Era a decisão de ter abandonado aquela cidade. A Bíblia fala assim, que não adianta, queridos, a gente ganhar o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Eu não estou dizendo que você não deva lutar pelo melhor pela sua família. Eu não estou dizendo que você não deva lutar pelo melhor para você. Por uma formação melhor, por um salário melhor, por uma qualidade de vida melhor, morar melhor, ter um carro melhor, viajar, curtir com a sua família. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, queridos, é que essas coisas têm ocupado o lugar de Deus. Você já reparou quanto tempo nós gastamos em busca do sucesso deste mundo? Quanto tempo nós gastamos e nos desgastamos para cada dia mais ganhar mais e obter mais? E lá, quando nós vamos à presença de Deus, nós oferecemos as migalhas da nossa vida para o Senhor. Poucos minutos em oração, poucos minutos diante da palavra do Senhor, frequência à igreja, às vezes só no sábado. Como é que a gente vai ter uma vida diferente se nós não fizermos coisas diferentes? Se você quer ter uma vida diferente, não continue fazendo a mesma coisa. Se você quer ter uma vida de oração diferente, comece a fazer coisas diferentes. Se você quer que a palavra de Deus ela fale profundamente ao seu coração, dedique tempo para estudar a palavra e para meditar nela. Se você quer ver as coisas acontecerem na sua vida, comece a fazer algo diferente. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar vivendo do mesmo jeito. Queridos, nessa noite eu quero fazer um apelo ao teu coração. Nós acabamos de ler em Provérbios, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todo sucesso na vida do homem reside na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você tiver Jesus como prioridade na sua vida, Ele vai abençoar a tua empresa, Ele vai abençoar a tua profissão, Ele vai abençoar os teus recursos, Ele vai abençoar a tua saúde, Ele vai abençoar o teu casamento, Ele vai abençoar a educação dos teus filhos. Sabe por quê? Porque você está colocando Deus em primeiro lugar. E nessa noite eu quero fazer um apelo diferente. Todas as noites eu peço para você levantar a mão, ficar em pé.
Mas, queridos, enquanto eu estava fazendo essa mensagem, agora à tarde, digitando essa mensagem, transformando ela em slide, resumindo, né? Para colocar aqui para vocês. O primeiro a ser impactado com essa mensagem fui eu. Porque eu sei que eu preciso melhorar minha comunhão com Deus. E tenho me esforçado para isso. Tenho acordado mais cedo, tenho passado mais tempo lendo a Bíblia, tenho conversado com Deus nos meus momentos que eu estou realizando as minhas atividades durante o dia. Converso com Deus quando eu estou na igreja, cantando louvor, vou falando com Deus. Antes de pregar, eu pedindo a Deus para que Deus me use, para que essa mensagem chegue até o seu coração. Mas nada disso, meus amigos, vale. Porque essa mensagem ela não foi feita somente para mim, ela foi feita para você também. E nessa noite eu quero perguntar para você. Eu estou aqui à frente como a primeira pessoa que está aceitando a mensagem de Deus nessa noite. Que é a mensagem de que eu preciso parar de olhar para as coisas deste mundo e começar a olhar mais para o céu. Eu tenho que parar de gastar as minhas energias tanto com as coisas deste mundo e gastar mais as minhas energias na presença de Deus. Para que quando Ele voltar, Ele vai olhar para mim e para minha família e dizer assim, ó, servos bons e fiel. Foste fiel num pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor. Mas eu sei que essa maravilhosa bênção, ela não está reservada somente para mim, ela está reservada também para você. E eu gostaria de saber nessa noite, tem alguém que assim como eu foi impactado por essa mensagem de que nós precisamos ser verdadeiros sacerdotes e sacerdotisas do lar, cuidar da nossa vida espiritual, buscar a sabedoria do céu para que a gente possa realmente viver nessa terra com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Tem alguém que gostaria de se levantar e vir aqui à frente para que a gente possa orar por você? Eu vou orar por mim, mas eu quero orar também por você, colocando a sua vida, a vida da sua família nas mãos do Senhor. E pedindo a Deus, Senhor, nos ajude. Porque sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue alcançar a vitória sobre toda e qualquer situação da nossa vida. Mas em Deus nós somos mais que vencedores. Deus quer te dar a vitória sobre todas as coisas que permeiam a sua vida. Deus quer dar a vitória a você sobre toda a dificuldade que está afetando a sua família. Eu não sei se a dificuldade está afetando a sua casa, é a mornidão, mas Deus quer o quê? Fortalecer, quer animar todos da sua casa. Mas tem que começar por alguém, e talvez esse alguém é você. Eu não sei se nessa noite eu estou falando para alguém que está sofrendo com problemas relacionados à saúde mental, e Deus está falando assim, ó, filho, confia em mim, coloca a sua mente nas minhas mãos, coloque os seus anseios, coloque as suas preocupações em minhas mãos, coloca o fardo que está pesado sobre você, sobre mim, porque eu vou carregar o teu fardo, e o teu fardo vai ficar leve, porque eu vou carregar o teu fardo, e o meu fardo eu vou dar para você. Talvez nessa noite esteja falando para alguém que está sofrendo por um problema de saúde física, e já não sabe o que fazer, já melhorou a alimentação, está fazendo atividade física, mas as coisas não melhoram. E nessa noite Deus está dizendo para você, filho, tem paciência, eu estou cuidando, eu vou te abençoar. E se você não tiver a saúde plena aqui, quando eu voltar, eu vou restaurar completamente a tua saúde. Feche seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Querido e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela nunca volta vazia. A Tua palavra, Senhor, ela é como semente lançada ao solo do nosso coração. Mas nós queremos nessa noite, Senhor, que o Senhor torne o coração da gente como um solo fértil, para que essa semente ela venha frutificar e que ela venha produzir frutos para que outras pessoas possam se deleitar desses frutos que a nossa vida em Cristo produzirá. Por isso que eu peço ao Senhor, por cada família que está aqui nesta noite, aqui à frente, que decidiu, Senhor, confiar plenamente no Senhor. Nós queremos colocar a nossa família, a nossa saúde física, mental, espiritual, queremos colocar também a nossa vida financeira, mas, Senhor, por favor, se em algum momento a gente desviar a nossa rota, se em algum momento nós tirarmos os olhos de Ti, que o Espírito Santo fortemente, Senhor, venha nos persuadir para a gente poder voltar para o caminho do Senhor. E que todos que estão aqui, Senhor, quando o Senhor voltar,
que todos possam receber a coroa de glória, as vestes de justiça, e que possamos morar com o Senhor na eternidade. Colocamos a nossa vida em tuas mãos e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Amanhã nós continuamos com mais um tema e contamos com a presença de cada um de vocês. Mande uma mensagem no grupo da igreja, se você realmente foi abençoado com a mensagem dessa noite. Mande uma mensagem no grupo dizendo que você foi abençoado. E que aqueles que não vieram não percam amanhã, porque cada noite Deus concede para nós uma bênção. E quem veio essa noite, recebeu a bênção dessa noite. Mas amanhã tem mais bênção. Que Deus abençoe você e a sua família e uma boa noite.